Lições da Bíblia. Olá, amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais uma lição da Bíblia virtual aqui pela Rede 7 de Comunicação. Para você que está nos ouvindo nesse instante, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, onde quer que você esteja, aqui no Recife, Pernambuco, ou em outro estado, ou fora do nosso país. Sinta-se abraçado por nós. Você está ouvindo aqui o programa Lições da Bíblia, um resumo da lição da Escola Sabatina, a lição de número 4. É a maior escola do mundo. Nesse instante, milhares e milhares de pessoas estão estudando a mesma lição que eu e você. Milhares de pessoas têm a mesma lição nas mãos, da mesma forma que nós estamos estudando aqui, outras pessoas também estão estudando em outros locais também. Então isso é maravilhoso. E a lição número 4 vai falar da Bíblia, que é a fonte autoritativa de nossa teologia. Então eu quero apresentar para você mais uma vez o professor Josué, que está pronto para estudar conosco a lição. Olá, meu irmão Josué, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição aqui na Rede 7. Bom dia, Carlos Júnior, feliz sábado para você e para os nossos ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para revisarmos e aprendermos as lições de Deus, reveladas através da lição da Escola Sabatina. Tem um título maravilhoso essa semana. A Bíblia, a fonte autoritativa da nossa teologia. Isso mesmo, então, teologia aí é estudo de Deus, a Bíblia aí, ela é a fonte autoritativa, né, desse nosso estudo aí, relacionado ao nosso Deus. Professor Josué, vamos fazer uma oração? Queria que o senhor orasse conosco para a gente dar o pontapé inicial na nossa lição. Bondoso Deus de amor, te somos gratos pelo teu amor para conosco e pelo privilégio que nos concedes de revelar para cada um de nós os teus segredos, que são nas Sagradas Escrituras, para que possamos aprender a viver e considerar os teus escritos como santos, como indicados para o nosso tempo e como aqueles que nos preparam para a tua volta. Permanece conosco, Senhor, e com os ouvintes nessa manhã de sábado. Nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, o verso de memorização, pegue a sua Bíblia aí, que eu já estou com a minha aqui, está em Isaías, no capítulo 8, versículo 20, que diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O que a gente pode entender, professor Josué, a respeito desse verso de memorização de Isaías 8, versículo 20? É que existe uma característica interessante que envolve o entendimento da Bíblia e a indicação dela para um povo peculiar, que possui duas características. Observam a lei e mantêm o testemunho de Jesus, que a gente vê lá em Apocalipse 19:10, que é o espírito de profecia. A Bíblia é utilizada por todos os povos, todas as pessoas que dizem ser religiosas, elas usam a Bíblia debaixo do braço, pregam a palavra de Deus e cada um a utiliza da forma como acha conveniente. Entretanto, há uma peculiaridade de um povo separado que a própria Bíblia descreve como sendo aqueles que possuem essas duas características, esses dois pilares, a lei e o testemunho. Esse povo possui uma intimidade diferente com a Bíblia, possui um conhecimento mais aprofundado dentro dos ensinos da palavra do Senhor e eles possuem o entendimento da Bíblia desde o início até o final, como sendo a fonte de inspiração, a fonte de revelação e a fonte de preparação para o encontro final com Jesus. Portanto, é importante destacar que a lei e o testemunho são duas características de um povo especial, que nós vamos ver, que estão acima de qualquer outra coisa, de tradição, de experiência, de cultura e de razão, mas consideram a Bíblia como acima de todas essas coisas. Muito bem, professor. Já tem uma pergunta de prova. Olha só, já nessa primeira etapa, já tem uma pergunta de prova aí. Prepare-se, viu? Olha só, eu estava pensando aqui nessa introdução, logo quando eu li, a gente que é religioso, nós que somos cristãos, a gente tem a nossa denominação. E todas as igrejas, ela tem uma Bíblia que tem para ela como regra de fé, né? Então ela se baseia na palavra de Deus. Aí eu lhe pergunto, se existe apenas uma Bíblia, a minha Bíblia é igual a do senhor é igual a de outra pessoa de outra denominação, não é isso? Por que existem tantas religiões, cada um com uma opinião diferente, se a Bíblia é a mesma, Josué? Pois é, nós vamos discutir isso em cada dia da semana, conforme foi bem explanado pela lição da Escola Sabatina, mas eu quero adiantar
uma coisa chamada subjetividade. Cada pessoa ou cada religião que estuda a Bíblia interpreta de uma forma diferente, subjetiva. Algumas pessoas não deixam que a própria Bíblia dê a interpretação sobre um texto, sobre um contexto. Elas dizem, eu acho que, eu acredito que, e com isso elas fogem da interpretação real e verdadeira. Ou utilizam a tradição, a sua experiência de vida, a cultura onde vivem, o seu entendimento ou a sua própria razão, e dão interpretações equivocadas. Elas não deixam a própria Bíblia dar interpretação por si mesma. Daí, inúmeras religiões, inúmeros entendimentos, inúmeras facetas acerca de coisas que são muitas vezes simples de se entender, porque a própria Bíblia por si só se interpreta. Muito bem. Olha só, o tema-chave central desse trimestre, abril, maio e junho, é como interpretar as Escrituras. E nessa semana a gente explorou esse assunto, que envolve 5 diferentes fontes que influenciam nossa forma de interpretar as Escrituras. Primeiro é a tradição, primeiro ponto, e aí a gente vai estudar agora a tradição. Perguntando logo ao senhor, a tradição ela é boa ou ela é ruim? A tradição é um costume, não é? Que envolve uma transmissão feita de pai para filho, ou de líderes, né, para subordinados, de chefes para seus subordinados, e ela sempre existiu ao longo de gerações, ao longo de muitos anos, em várias comunidades e em várias civilizações. Entretanto, a tradição ela não é ruim. Ela manteve, inclusive, por muito tempo, a transmissão da palavra do Senhor. Ele pediu que o pai passasse para o filho, e assim fosse sucessivamente até que cada um tivesse conhecimento do que havia acontecido no passado por cada um dos seus antecessores. Entretanto, a tradição ela possui algo que precisa ser verificado. Depende muito da orientação recebida. A tradição ela pode ser uma tradição cujas origens sejam positivas e cujas origens podem não ser positivas. A tradição, por exemplo, a Bíblia fala da tradição dos anciãos, mas a tradição ela nunca vai estar acima do texto bíblico, porque a tradição dos anciãos, mesmo apesar de ser dos antigos, a tradição dos antigos, ela obedece determinadas colocações impostas por homens que são falhos. Então essas tradições elas podem pender ou se dirigir ou se direcionar para uma determinada posição no campo tradicional que seja constituída ou formada a partir de um ponto de vista absolutamente equivocado e as pessoas fazerem simplesmente por fazerem, porque passaram de pai para filho. A gente falou outro dia, na semana passada, que se alguém transmite, né, de alguém para alguém uma determinada informação, ela pode ser alterada ao longo do tempo. Não é verdade? Você lembra disso, Carlos Júnior? Lembro, sim. Então, na tradição, houve alterações à medida do tempo. Você vai perceber que, por exemplo, no final do ano, quando algumas comunidades festejam o nascimento de Jesus, é que aparece vários tipos de festejos absolutamente diferentes um do outro. Isso. Onde cada tradição local acrescenta alguma coisa local ou de acordo com a cultura local, né, porque entra a cultura também na tradição, e dessa forma desvirtua do texto. Há um núcleo que pode ser dito como verdade, mas existe uma distorção, muitas vezes, de um centro verdadeiro, e dessa forma você pode incorrer em algo que não é de Deus. Então a tradição ela não é ruim, mas ela não está acima daquilo que é verdade, que a palavra de Deus é verdade, que Jesus é a verdade. Em vão me adora, diz o próprio texto sagrado, ensinando doutrinas que são preceitos ou tradições de homens. Tradições de homens não estão acima da verdade e do texto bíblico. Muito bem, obrigado pela explicação. Eu estava analisando aqui, pensando comigo também, quando eu estudei essa questão da tradição, que nós como igreja temos que ter muito cuidado, porque hoje em dia nós vivemos também nas tradições do mundo. Só que eu vejo, muitas vezes, no meio evangélico, enfim, essa questão da tradição. Por exemplo, hoje, a gente aqui no Recife, né, é muito forte o frevo, o carnaval, o São João, não é isso? Então a gente às vezes vê algumas igrejas comemorando o carnaval, no período do carnaval,
cantando músicas com sons, instrumentos de carnaval, mas a melodia é a mesma do carnaval, mas a música e a letra é para Jesus. Da mesma forma, quadrilhas juninas cristãs, enfim. É possível a gente viver no meio dessa tradição, misturando a tradição humana, colocando isso para dentro da igreja, Josué? Como é que você avalia essa questão? Pois é, há tradições boas e há tradições que podem interferir negativamente para o nosso crescimento espiritual. A tradição, nesse caso que você está citando, é a associação dela com a cultura. A tradição é a informação passada de pai para filho ou de líderes para subalternos ao longo de gerações. Mas a cultura ela tem a ver com a festividade, com as crenças locais, com o entendimento da arte. E essas duas coisas misturadas do lado negativo, elas tendem a nos afastar de Deus. A palavra de Deus, quando não existe confirmando essa tradição e essa cultura, ela não deve ser aceita como sendo positiva, porque ela vai, de alguma forma, duvidar da verdade de Deus ou banalizá-la, considerando que o santo e o profano devem andar juntos, quando na verdade, isso é inclusive chamado de sincretismo religioso, né? Isso. Quando na verdade santo é santo, profano é profano. Então, se alguém vai cantar uma música e tira apenas a letra dela e coloca uma música de cunho religioso, uma letra, na verdade, de cunho religioso numa música secular, ele está fundindo o que é santo com o que é profano. Se a música foi criada para um determinado fim e determinado objetivo, ela tem que ter todo um arcabouço, um endereço, um estilo, e um estilo santo. Santo vem da palavra hebraica kedash, que significa separado. Então, não pode ser igual. A tradição do mundo é uma, a tradição espiritual e religiosa é outra. A cultura do mundo é uma e a cultura religiosa é outra. Essas duas coisas não têm como se fundirem. Mesmo que aparentemente possa ser por um objetivo santo, né? Como se diz, como as pessoas falam, brincar um carnaval para salvar lá do pecado o pecador, né? Salvar lá da situação de pecado o pecador. Na verdade, o objetivo pode se confundir e confundir a mente daquele que está perdido, quando ele vai terminar achando que a relatividade é o endereço correto para viver a vida espiritual. Então ele não separa o santo do profano e vive na relatividade. E a vida toda dele passa a ser uma vida relativa. Tanto faz, como tanto fez. Pode ser aplicável, talvez, se der, se entender. Então essa mistura ela é danosa, ela não faz com que haja crescimento espiritual. Ela prejudica, na verdade, o evangelho, não é isso? Prejudica, porque não tira a identidade. Tira a identidade do evangelho. Veja só, aqui na primeira pergunta, a gente vai dar uma corridinha aqui. Marcos, no capítulo 7, de 1 a 3, Jesus ele reage a algumas tradições humanas. Você conhece muito bem o texto. Ele fala aqui, quando estava todo mundo reunido, os discípulos, e aqui os fariseus e os judeus, né, estavam observando aí a tradição dos anciãos, né, e viram que os discípulos de Jesus não estavam comendo sem lavar as mãos de forma cuidadosa, né? A primeira pergunta aqui, ele diz como é que Jesus reagiu a algumas tradições humanas nos dias dele, né? Embora as tradições fossem promovidas por anciãos ou por líderes religiosos da comunidade judaica, elas não representavam o mandamento de Deus. Elas não eram iguais, nem tinham o poder do mandamento de Deus. Elas eram absolutamente humanas. Você vê, essa questão de lavar as mãos, que é um ato de higiene hoje muito utilizado, né, por conta da questão do Covid-19, do coronavírus, desembarcou no terreno espiritual. Então, quem não comesse com as mãos lavadas estava contaminando o alimento. Ele era considerado imundo ou impuro. O alimento já era limpo por Deus, tanto que a Bíblia fala sobre isso, né? O alimento, geralmente judaico, obedecia às orientações da própria palavra, lá de Levítico, capítulo 11, por exemplo. Então, era um alimento considerado limpo. Mas se o indivíduo não lavasse as mãos, ele tornava o alimento impuro. Então, essa confusão dessa opinião, que era de higiene, de cunho pessoal, desembarcou na questão religiosa. E o indivíduo era julgado a partir disso. O que, para piorar, né? Para piorar a situação, ele ainda era julgado e condenado. Se complicava, como né? Foram os discípulos, se complicava. Então você vê, mesmo sendo a tradição de anciãos, de homens experientes, ela não estava acima da Bíblia, porque a Bíblia em lugar nenhum ela exalta esse tipo de comportamento. A Bíblia não determina que a gente faça isso. Era uma tradição, era pensamento da cabeça de alguns antigos. E, inclusive, isso pode acontecer.
Inclusive, Josué, Jesus repreende até eles e diz assim, olha, o que faz mal não é o que entra, né, mas é o que está saindo, né? Pois é, e aí algumas pessoas até confundem isso, né? Você tem ideia, ó, minha mãe, quando eu era mais jovem, ela dizia, olha, não coma manga com leite que você pode morrer. Não coma abacaxi quente porque você pode morrer. São tradições, são passadas muitas vezes, né? De pessoa para pessoa. Aí você desobedecia. Aí dizia, olha, está desobedecendo a mãe, então está quebrando o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Só que eu percebi, com o passar do tempo, né, que algumas dessas crenças da minha mãe, e eu obedecia, lógico, elas estavam baseadas naquilo que a mãe dela havia falado para ela e que a mãe da mãe dela tinha falado, minha avó, minha bisavó. Então muitas vezes acontecia isso também, tradições, sem embasamento e muitas vezes alguns eram equivocados, eram interpretações equivocadas. E isso existia na tradição dos anciãos, dos judeus. Muito bem, veja só, eu ia fazer outra pergunta, mas a gente tem que correr, José. Essa lição tá demais, vai ter muitos temas aqui ainda. A única pergunta que eu ia falar para o senhor, para o senhor responder bem rápido aqui, é o seguinte: esse negócio de comer o que entra, o que contamina, o que sai, o que prejudica, enfim. Eu já ouvi muitas pessoas falarem ou utilizar esse verso para defender, né, do poder de comer todos os alimentos, né? Essa interpretação, ela está correta ou não? Esse contexto tem alguma coisa a ver com a alimentação? O que eu colocar para a boca, tanto faz, tanto fez, o que vai prejudicar, o que sai, o que está no coração? O interessante é que os judeus são extremamente rigorosos com a questão alimentar. Você acredita nisso? Eles, por exemplo, quando sacrificam um animal para comer, eles não comem o animal com uma gota de sangue. Imagine judeu comer alguma coisa que era proibido comer, daquelas que eram estabelecidas em Levítico 11. O porco, por exemplo. Imagine judeu comer porco. Então, algumas pessoas pegam o texto e distorcem ao ponto de dizer que pode comer porco, por exemplo, comer crustáceos, moluscos, frutos do mar, como se esse texto estivesse limpando todos esses animais considerados impuros lá de Levítico 11. Para aqueles que comem carne. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Jesus estava falando justamente da tradição equivocada dos anciãos, que o povo honrava a Deus com os lábios, que preferia preceitos do que estava escrito. E a maior revelação do que estava escrito era o próprio Jesus. Então Jesus estava dizendo assim, olha, a Bíblia fala de mim, vocês preferem a tradição dos anciãos do que olharem para aquele que está aqui diante de vocês, que é a revelação de Deus. Em outras palavras, Jesus estava tentando dizer isso para as pessoas. Não tem nada a ver com comida secular e com liberação de alimentos considerados antes. Tá vendo aí? Então, há equívocos por falta de entendimento e de compreensão do texto sagrado e leitura da Bíblia também, né? Muito bem, então, José. Vou interromper já o senhor aí, porque o senhor está muito empolgado hoje, graças a Deus, viu? A gente tem que correr. A segunda-feira falou sobre a experiência. Experiência, veja só. Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A gente vai ver aqui como nós experimentamos a bondade, a paciência, o perdão, a benevolência e o amor de Deus. E a pergunta é, né? Por que é importante que a fé não seja apenas conhecimento abstrato, mas algo vivenciado? Pois é, a experiência ela é subjetiva, Carlos Júnior. Cada pessoa possui uma experiência única. Se dois irmãos gêmeos forem criados juntos pelos mesmos pais, cada um apresenta aparência similar um ao outro, mas distinção completa de comportamento a partir de experiências vividas. Porque a experiência ela vem para cada um de nós de forma que a reação se manifesta no campo da individualidade de forma muito subjetiva. Então a experiência é uma oportunidade de desenvolver a partir de lidar com o fato, né, com uma situação, de forma absolutamente baseada na nossa educação, na nossa orientação cristã, na nossa cultura cristã. Então, aquele que vive determinadas situações de sofrimento e penúria, ele tem determinado tipo de comportamento. Aqueles que não têm, também tem outro determinado tipo de comportamento. Então, a experiência varia. A experiência é absolutamente subjetiva. Quem tem uma experiência com Deus vai viver melhor, vai relatar melhor e vai entender melhor o sagrado. Aqui na pergunta número 4, ele vai perguntar qual a advertência que nós encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 11, de 1 a 3, onde Paulo ele continua a sua defesa, né? Um dos versos que ele fala quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós
com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aí no versículo 3 diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aí, o que isso revela sobre os limites da confiança nas nossas experiências? Que as experiências podem ser muito enganadoras. Eu falei agora para você que duas pessoas morando na mesma casa, filho do mesmo pai, da mesma mãe, sendo gêmeas inclusive, podem ter absolutamente comportamentos distintos um do outro, a partir do entendimento de cada situação a que elas são expostas. Então a experiência pode variar de uma pessoa para outra pessoa. E essa subjetividade dessa experiência vai demandar o tipo de reação que essa pessoa vai demonstrar diante de determinadas situações, diante de determinados casos, né? Então, se a experiência for influenciada, ela for moldada a partir do que está escrito no texto sagrado, a pessoa vai se adequar ao que é sagrado. Se ela viveu uma experiência ruim na vida, inclusive com traumas voltados para aquilo que seria sagrado, ela vai automaticamente abandonar, rechaçar. É uma coisa, uma criança que ela desde cedo vê seus pais bebendo, fumando, se prostituindo, a experiência que ela vai armazenar em vida é da bebida, do fumo e da prostituição. Ela já cresce se preparando para essas coisas, porque ela não teve orientação voltada para o que é santo, para o que é sagrado, por respeito. Entendeu? Da mesma então forma, a experiência tem da mesma forma, não interrompendo, os pais cristãos, por exemplo, que têm seus filhos, a gente vê isso dentro da própria igreja, né? As crianças orando, como é que essa criança sabe orar desse jeito, né? Como é que a criança sabe cantar esses hinos, essas músicas, né? Sabe se comportar dentro da igreja? Então tudo isso é a experiência que ele vê os pais fazendo dentro de casa, né? Tudo ensinado, não é isso? Isso mesmo, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse ensinar aí é fazer com que ela ande com ele, aprendendo com ele, no culto matutino, no culto vespertino, diariamente ela vendo os pais, o pai e a mãe, serem pessoas tementes a Deus, e isso na prática. Automaticamente a sua experiência será positiva como cristão para o reino dos céus. Aqui no finalzinho fala assim que nós devemos estar atentos para assegurar que as experiências estejam em harmonia com as escrituras e não contradigam o claro ensino da Bíblia, né? Quando eu grifei isso aqui, eu imaginei, tem gente lá no mundo que não professa a nossa mesma fé, que são pessoas boas, né? São tão legais, são puras, são amáveis, ajudam as pessoas, mas elas não se entregam para Cristo por completo e acham que essa experiência que eles têm com as outras pessoas, acham que já é o bastante, né, para satisfazer o coração de Deus ou para buscar até a salvação. Isso também influencia bastante. Às vezes a experiência é tão boa, ele é amigo de todo mundo, mas ele não dá o passo de se entregar por completo para Jesus e abandonar alguns costumes ou algumas experiências, não é isso? Não é a bondade, é o fato de ser bom que a pessoa vai ser salvo. A salvação vem através de Jesus Cristo. É aceitar Jesus como Salvador. Então tem muita gente boa, mas não aceita Jesus como Salvador. Tem muita gente boa, mas não aceita, sob hipótese nenhuma, aceita Jesus como seu Salvador. O caminho da salvação é Jesus. Não é a pessoa ser aparentemente boa. Não é a pessoa ser aparentemente louvável. Tem muita gente louvável, mas não aceita Jesus. Vive uma idolatria, vive uma prostituição, vive uma enganação. É gente boa. Isso. Gente boa índole, mas não aceita Jesus e o caminho para a salvação é Jesus. Vamos lá então para a cultura. Como a gente pode aplicar? A gente já falou um pouco de cultura lá no domingo, né? Eu misturei aqui tradução com cultura. Mas o que a gente pode aplicar mais aqui, Josué? A cultura dentro desse contexto da Bíblia como a fonte autoritativa de nossa teologia. Olha, nenhum de nós escapa da cultura. A gente nasce e é inserido num plano cultural. Local, regional, estadual, nacional, né? No mundo a gente insere. Quando se canta, por exemplo, aqui em Pernambuco, né, a questão que envolve frevo, como você bem citou há pouco, as pessoas entendem que faz parte da cultura local. Maracatu faz parte da cultura local, várias outras culturas são citadas. Entretanto, a cultura, ela molda o comportamento da pessoa e ela não anda em sintonia com a cultura bíblica. Porque apesar da Bíblia ter sido escrita no Antigo Mundo, uma cultura
bem distinta da que nós vivemos hoje, ela não ficou desatualizada. A Bíblia hoje, ela serve para qualquer nação, em qualquer cultura, em qualquer estado, em qualquer país. Então, a cultura local, ela pode entrar em desarmonia com os princípios bíblicos, mas a Bíblia não vai entrar em desarmonia, entendeu? Com a verdade de Deus em nenhuma cultura existente no mundo. Então a palavra do Senhor está acima da cultura, seja ela qual for. É interessante, José, quando a gente fala cultura, se for local aqui, por exemplo, a gente consegue identificar que é ou que não é. Por exemplo, às vezes, eu não sei se é cultura ou é tradição, pode ser que eu esteja misturando alguma coisa aqui, me perdoe. A questão dos jeans, por exemplo, né? Ó, tem igrejas nossas que aqui faz isso, mas em outros estados ele utiliza de outra maneira, que é diferente da nossa. Se a gente for ver em outros países, por exemplo, alguns pastores já viajaram para Angola, não sei se você já viajou para Angola, e lá Sim, a gente sim. já viajou, pronto. O pastor estava comentando comigo, dizendo que lá os cultos, o cara pega os tambores, aquelas roupas coloridas, longas, com colares, enfim. E é uma batida, é um grito, uma cantoria só, aquela alegria que eles têm, né? E se a gente for como brasileiro para lá, a gente vê que é um choque muito grande, uma diferença totalmente de cultura, né? Como, por exemplo, se eu pegar essa mesma cultura de lá, da Angola, e trazer para o meu templo, assim, sem avisar nada a ninguém, e começar a cantar daquela forma, com aqueles instrumentos, realmente vai ter um grande choque, né? Então a gente tem que ter essa noção de como utilizar essa cultura também, né? Pois é, esses fatores culturais que marcam a individualidade de cada cultura, de cada nacionalidade cultural, eles precisam ser colocados dentro do ponto de vista da racionalidade. Nós precisamos entender se é racional, se pode ser aceito, se não pode ser aceito. Então, tem determinados lugares que a cultura, a mulher não pode usar aliança, que a aliança não é para uma mulher digna. Tem determinados lugares que a música é cantada com tambor dentro da igreja, e isso faz o culto se tornar elevado e a doxologia ser vibrante e sacra. Então, se essas culturas elas estão em harmonia com o princípio bíblico do respeito a Deus e não de forma nenhuma ela infringe o sagrado, o que está escrito na Bíblia, então elas podem ser aceitas. Então é importante verificar até que ponto a cultura é capaz de ajudar, de corrigir, e que os seus elementos não pecaminosos possam serem associados ao que está escrito. Os elementos pecaminosos de uma cultura pagã podem sim afetar, mas a gente tem que estar atento para justamente essa questão. Quando alguém, por exemplo, transforma o santo, né, no profano e trazem para o culto, para a adoração ao culto, de forma equivocada, por exemplo, uma peça de teatro, né, como se o púlpito fosse um teatro, aí sim, fere o sagrado. Entendeu, né? Compreendi. Mas se o indivíduo faz apenas uma apresentação simbólica, uma demonstração simples de um episódio, uma passagem, sem na verdade ser uma peça de teatro com aplausos e tudo mais, como acontece nos teatros convencionais, a gente tem, na verdade, algo que favorece elementos não pecaminosos que favorecem o entendimento. Então é importante ter muito cuidado na distinção desses chamados fatores culturais, entendeu? Que influenciam inevitavelmente a compreensão do que está escrito e o que é santo e o que não é santo. Evitar que o sincretismo religioso macule a Bíblia com o nome de cultura. O senhor falou aí a respeito da cultura, que o maracatu, entre outros, quando eu estava estudando jornalismo, a gente aprendeu muito sobre cultura. E o ideal, isso é pregado na televisão, né? Que a gente respeite todas as culturas, né? Não fale mal de nenhuma delas, mas a gente apoie todas e abrace todas, porque é bonita, é cultura do nosso estado, enfim. E eu comecei a estudar algumas culturas, por exemplo, o maracatu, aí tem o caboclinho, aquelas coisas. Quando você começa a estudar essas coisas, essas culturas, né? A gente vê que existe por trás religiões também. E a gente vê que muitas práticas dessas culturas, como o senhor mesmo citou, não condiz com aquilo que eu creio, não condiz com aquilo que a Bíblia revela, né? Então, embora a gente respeite, mas eu não sou obrigado a praticá-la, né? A aceitá-la ou botar ela para dentro da minha própria casa, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com esse mundo que a gente vive mesmo, José, que o inimigo é muito sutil. E colocar dentro da igreja, né? Tem gente que pega essas coisas e coloca dentro da igreja. Isso, achando que, porque é cultura popular, a igreja também tem que presenciar e participar. Olha, a Bíblia diz assim, ó,
em 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Existe uma linha muito tênue na cabeça daquele que não entende o que é santo e o que é secular, o que é do mundo. Mas para aquele que lê a Bíblia, ele sabe muito bem que a Bíblia está acima da cultura, porque cultura também é subjetiva. Cultura também nem sempre agrada ao que está escrito. E cultura nem sempre eleva o sagrado. Muito pelo contrário, às vezes ela menospreza o sagrado. Então é importante estar atento para essa questão. E falando sobre cultura, para a gente encerrar essa cultura, o povo de Israel não deu ouvidos ao que Deus tinha orientado, de não se envolver com outros povos pagãos, de não se relacionar com outras mulheres. E a gente viu em vários capítulos da Bíblia do Antigo Testamento que o povo de Israel, quando se influenciava, quando se misturava com esse povo, ele caía no pecado da idolatria, que era algo muito cultural nesses povos pagãos. Então, é o politeísmo. Eu vejo o perigo então do povo de Israel se influenciar. Então, hoje a gente quer às vezes dizer assim: eu sou crente, eu sou da igreja, eu posso estar em qualquer local aqui que eu não vou ser influenciado, né? Eu vou influenciar as pessoas. Mas o povo de Israel sempre estava na idolatria, se envolvendo com esse pecado. É um caminho perigoso, Carlos Júnior. Caminho perigoso, com certeza. Muito sutil. E a gente vai para quarta-feira. A gente vai falar sobre a razão. Aqui em Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, você vai responder, vai tomar um copinho d'água, tá certo? E vai responder depois do intervalo, porque a obediência a Cristo em nossos pensamentos é tão importante, né? E você me responder também porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com lições da Bíblia virtual aqui pela Rede 7 de Comunicação, Esperança para o Mundo. Lições da Bíblia. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Lavar as mãos. Um ato simples que faz muita diferença. Assim que voltar de um local público, antes de se alimentar e após entrar em contato com alguém que possa estar doente, sempre lave as mãos com muita água e sabão. E lave as mãos por completo, não apenas as palmas, por pelo menos 30 segundos, sem esquecer a ponta dos dedos. Não tem água e sabão e quer desinfectar as mãos? O álcool 70 também pode ser utilizado. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. A Rede 7 também está juntinho com você no Instagram, @Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga o nosso perfil. Lições da Bíblia. Estamos de volta mais uma vez com o programa Lições da Bíblia aqui pela Rede 7. É um prazer estarmos aqui apresentando a lição, fazendo um resumão. Eu, Carlos Júnior, junto com o professor Josué, estamos aqui debatendo a lição da Escola Sabatina, a lição de número 4. Então, para você que está ligadinho na Rede 7, nós agradecemos de coração para você que está aí ouvindo, compartilhando com seus amigos também pelo WhatsApp, pelo Facebook, o link da rede7.com. A programação variada para toda a família. Mas veja bem, eu quero mandar um abraço aqui para a nossa igreja de Prazeres, viu, professor Josué? A gente, nessa última quarta-feira, nós fizemos aí o culto de oração, foi a nossa primeira transmissão ao vivo. Nessa quarentena aí, muita igreja está fazendo aí online a transmissão dos cultos, né? A própria Associação Pernambucana, a igreja, no geral, na divisão sul-americana também está fazendo essas transmissões. E a gente entrou nesse embalo no culto de oração, junto com o pastor Paulo César, nosso pastor aqui do nosso distrito. Um abraço forte para o pastor Paulo César. Então, um abraço para todos. Então, na próxima quarta-feira, nós teremos mais uma vez a transmissão do nosso culto de oração na página da Igreja de Prazeres. Então, cada distrito faz a sua transmissão, né? Então, vamos puxar saco aqui, viu, Josué? Para a nossa Igreja de Prazeres, você que mora aí na nossa região, adiciona lá no Facebook IASD Prazeres, IASD Prazeres.
Bom, dado o meu recadinho, professor Josué, eu deixei no ar aí uma pergunta, não sei se é tão complicada, não sei se é muito fácil, mas eu vou repetir para lhe ajudar. Vamos falar sobre razão. Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E lá no capítulo 9, e o versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Pergunto para o senhor, por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Quando a gente teme ao Senhor, a gente se submete a Ele. O nosso pensamento, a nossa vida é toda submissa ao Senhor. Isso leva à prática da obediência. E essa obediência é baseada no que está escrito. Quando nós não tememos ao Senhor, então nós somos tolos. Nós não nos submetemos a Ele e seremos automaticamente desobedientes. Viveremos uma vida desregrada. Deus nos deu a capacidade para pensar, para raciocinar, mas algumas pessoas escolhem levar a vida em desobediência, em não temer ao Senhor. Isso é sandice. Eu não diria que é burrice, né? É sandice. A pessoa, quando não aceita o Senhor, aquele que é seu Criador, o seu Pai, o seu Redentor, aquele que deu a sua vida por Ele, como aquele que pode ajudá-lo, como aquele que está adiante de sua vida, então ela está andando a esmo. Ela está deixando a vida levá-la. E a vida não leva aqueles que seguem ao Senhor. Quem leva aqueles que seguem ao Senhor é o próprio Senhor. Ele que nos guia. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então, a questão está na capacidade de se submeter, na capacidade de aceitar o temor do Senhor, de se permitir se deixar levar pelas orientações de Deus. Isso é o princípio do conhecimento, da sabedoria. Amém. A lição fala aqui que o iluminismo, lá no século XVIII, colocou a razão que assumiu uma função nova e dominante, né? Especialmente lá no mundo ocidental, que vai muito além de nossa capacidade de pensar e chegar a conclusões corretas. Essa razão, que é a faculdade de racionar, de aprender, de compreender, de ponderar, né? A razão é isso, julgar, a inteligência, né? Que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou até premissas, né? Muitas vezes isso deixa a gente ter uma fé irracional, né? Não irracional, mas a gente ponderar a própria palavra de Deus. Então, existem muitas pessoas que estudam de fato, de ser tão inteligentes, começam a dizer que ele tem a própria razão e começam a botar de lado os conceitos bíblicos por não ter tanta explicação como a ciência explica os outros objetos do mundo, né? Então, qual o perigo que a gente tem de colocar essa razão, esse pensamento, o conhecimento acima da palavra de Deus? Tudo que a ciência fez ao longo do tempo foi modificar alguns sentidos para que ela mesma tivesse apoio a partir dos seus pressupostos. A questão toda é que a ciência também não tem verdades absolutas. Ela tem hipóteses, ela tem, inclusive, algumas leis baseadas em hipóteses. Portanto, é uma espécie de alicerce podre. Em alguns aspectos, a ciência não tem toda a verdade que gostaria de ter. A verdade está escrita na palavra de Deus, no que está delineado no santo livro, as Escrituras Sagradas. Então, o problema da ciência é mudar o entendimento da razão. Dar à razão uma autoridade acima do escrito. Só que a ciência não tem razão. Ela parte de pressupostos hipotéticos. Como é que existe razão em pressupostos hipotéticos? Essa questão que envolve, por exemplo, o iluminismo e o evolucionismo, todas são baseadas em hipóteses, em pensamentos de pessoas que viveram na escuridão, que não tinham, na verdade, certeza absoluta daquilo que haviam escrito e nem daquilo que criam. Muitas delas não queriam, na verdade, que o mundo acreditasse em tudo aquilo que elas falaram, porque era devaneio. O próprio, por exemplo, Charles Darwin, ele não queria evolucionismo. Charles Darwin era alguém que acreditava em Deus. Mas pegaram alguns pensamentos abstratos e transformaram, de forma que criou-se um ateísmo, um gnosticismo, um pensamento iluminista.
contrariando porque estavam, na verdade, chateados com a religião que naquela época massacrava a partir de seus dogmas religiosos da igreja da época, né? Toda a crença em Deus. Então, é um equívoco o que existe hoje. Um equívoco, a gente pode só dizer isso, é um equívoco. Então, a razão não está acima, sob hipótese nenhuma, do que está escrito. Porque a razão é subjetiva. E a nossa lição, ela mesmo explica, né? Porque, assim, embora Deus deu conhecimento ao ser humano, deu inteligência, deu essa capacidade de questionar, realmente a gente está aqui debatendo, né? O senhor tem uma opinião, eu tenho outra, quem sabe alguém lá que está ouvindo a gente aí na sua casa, ele tem outra opinião. Então, assim, Deus deu essa capacidade para a gente. Porém, essa nossa capacidade, esse nosso entendimento, ele é limitado, né? Ele não é perfeito. Porque a lição fala aqui que esse poder que a gente tem de raciocínio foi afetado pelo pecado e precisa ser colocado sobre Cristo, né? Então, esse nosso pensamento, ele tem as falhas. Nós somos influenciados pelo pecado, né? Então, eu não estou certo a ponto de dizer que a Bíblia está errada. Pois é, eu não posso pegar uma razão subjetiva, alguma coisa que eu vou conceber e transformar essa razão num pressuposto científico e acreditar que isso é verdade. Se antes de mim já existia uma verdade que informava de forma muito clara e líquida, que é a palavra do Senhor, o que de fato é verdade. Então, são posições antagônicas que não se sustentam. Bom, a gente já estudou aqui, as 4 diferentes fontes que influenciam nossa interpretação das Escrituras. Você que está chegando agora, a gente já estudou sobre tradição, sobre a experiência, sobre a cultura e sobre a razão. A última que a gente vai estudar para encerrar a nossa lição é a Bíblia. Como é que a Bíblia entra nesse contexto aí, professor Josué? Pois é, veja só, tem um fato interessante. O presidente americano Thomas Jefferson, ele fez a própria versão da Bíblia, do Novo Testamento. E ele excluiu, na sua opinião, tudo aquilo que era contrário à razão. Então ele tirou praticamente quase todos os milagres de Jesus, que ele excluiu da Bíblia, incluindo a ressurreição e alguns ensinos de Jesus. Aí eu pergunto para você, de que serve essa Bíblia? É verdade. Você percebe que a razão subjetiva de alguns foge à verdade do texto sagrado, foge à verdade do está escrito. Então, a razão, sob hipótese nenhuma, se sustenta, porque a razão de cada um de nós, ela é absolutamente particular, peculiar e subjetiva. E a Bíblia não. A Bíblia, independente de ter sido escrita por uma cultura do passado, uma época remota, por povos diferentes do que nós vivemos aqui, povos do Oriente, nós somos do Ocidente, ela mantém uma razão, e a razão é a verdade da Bíblia. A verdade de Deus manifesta em Jesus Cristo, própria para todos os povos, em qualquer lugar, em qualquer época, em todos os tempos e bem atual. A Bíblia traz a razão de Deus, que é a verdade de Deus revelada em Jesus. E aí como a gente já debateu aqui, é a razão desse presidente americano, né? Então, a Bíblia está escrita já para não perder essas suas ideias, né? Então, ela é atemporal, né? Não tem ninguém capaz de ser superior à cultura. Como a gente falou aqui, a cultura, a razão, a experiência, nada disso vai afetar a palavra de Deus. Aqui no último ponto, que a gente está falando sobre a Bíblia, a gente pode ver aqui, para Jesus Cristo, qual era a melhor fonte para entender questões espirituais. Aí aqui tem João 5, 46 e 47, que diz assim: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus, ele deu valor às palavras de Deus, à própria Bíblia, né? Que é como regra de fé de qualquer ser humano. Um fato importante é que o Espírito Santo, que revelou e inspirou o conteúdo da Bíblia, nunca nos conduzirá à contradição da palavra de Deus, nem para ficarmos longe dela. Nós, os Adventistas do Sétimo Dia, acreditamos que a Bíblia tem autoridade superior à experiência, à tradição, à razão, às culturas humanas. Somente a Bíblia é a norma de fé pela qual todo o mundo precisa ser provado. Então, aí você pode me perguntar, o Espírito Santo não foi que revelou e não foi quem inspirou todo o conteúdo bíblico? Como é que todo mundo pega a Bíblia e tem interpretações diferentes? Veja bem, o Espírito Santo, foi a pergunta que você me fez inclusive no início, né? Uhum. O Espírito Santo, ele nos ajuda a entender, a ter a compreensão da verdade, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14.
O Espírito Santo, ele traz, aí ele faz com que possamos ser iluminados. A iluminação provém do Espírito Santo. A gente falou de revelação, inspiração, foi isso? Foi. O Espírito Santo é responsável pela iluminação. A iluminação, ela é a capacidade dada pelo Espírito Santo para entendermos o texto sagrado. Ele nos inspira profundamente para que a gente possa, de alguma forma, entender o caminho do Senhor como não entenderíamos se nós não chamássemos Ele para nos auxiliar. A questão está justamente aí. Algumas pessoas não têm o Espírito Santo, não buscam o Espírito Santo, não da forma como deveria. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 32, está escrito assim, veja bem, e nós somos testemunhas dessas coisas, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo só vem para aqueles que lhe obedecem. Portanto, ele só ilumina quem é obediente. O desobediente, ele acha a interpretação a partir de si mesmo, mas não do Espírito Santo. Veja só, o senhor estava falando aí umas coisas interessantes que o Espírito Santo revela, que ele mostra, ele nos guia no caminho correto, ele traz à tona a palavra de Deus para nossas vidas. E existem pessoas que têm muitas revelações e dizem que foram reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Veja só, eu estava imaginando uma coisa, aconteceu comigo, eu estava na coordenação para falar com o coordenador que eu não iria estudar na sexta-feira à noite, porque, biblicamente falando, a sexta-noite para nós, depois do pôr do sol, já é o sábado. E aí o coordenador me ajudou bastante, Josué, conversou comigo, era um grande amigo. Aí ele disse assim, olha, faz o seguinte, eu não vou nem pedir para você falar com o seu pastor, porque você não escolhe um dia diferente para guardar o sábado. Aí eu fiquei meio confuso, né, com essa pergunta. Aí ele disse assim para mim, eu, por exemplo, guardo o sábado. Aí eu fiquei muito feliz, né? Aí ele disse para mim assim, porém o sábado que eu guardo é na terça-feira. Faça o mesmo, Carlos. Veja só que coisa, né? Aí eu saí meio com a cabeça borbulhando e disse, não é isso não, meu amigo. Olha direitinho a Bíblia aí, né? E a gente saiu daquela conversa ali. Então a gente vê que muitas pessoas utilizam esse achismo ou adaptam a religião do seu favor e dizem ainda que foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas o senhor mesmo falou que isso aí não tem Espírito Santo nenhum, né? Porque o Espírito Santo, ele guia a gente na verdade. Zé Carlos Júnior, algumas pessoas alegam ter recebido revelações e instruções especiais do Espírito Santo, mas se essas instruções elas violam as mensagens da própria Bíblia, esse Espírito aí não é nada de santo. É verdade. Olha só, pra gente encerrar aqui, a lição ainda fala muitas outras coisas a respeito do Espírito Santo, que ele inspira a gente na Bíblia. Diz que o Espírito Santo nunca deve ser interpretado como um substituto da palavra de Deus. Em vez disso, o Espírito Santo ele trabalha em harmonia com a Bíblia e por meio dela para nos atrair a Cristo, tornando as Escrituras a única norma para a verdadeira espiritualidade bíblica. Eu gostei desse verso aqui. Isso mesmo. O Espírito Santo anda em harmonia. Então ele não vai mudar a palavra como Jesus não mudou a palavra, porque a palavra vieram deles mesmo. E se eles fizessem isso, cometeriam pecado. De Deus não procede pecado. De Deus não vem o pecado. Então, eles cumprem o que está escrito, recomendam o que está escrito e andam em harmonia com o que está escrito. Qualquer um que disser, eu tive uma revelação de Deus, ele mandou fazer isso, contraria a Bíblia, esse espírito aí não é Deus, não. Bom, a gente vai encerrando aqui, Josué, o nosso programa de hoje. Foi rápido, né? Passou rápido, muitas informações, mas com certeza deu para a gente aprender bastante. Então, eu queria que o senhor desse as suas considerações finais desse estudo e logo após fizesse a oração para a gente encerrar o nosso programa de hoje. As Santas Escrituras devem ser aceitas como autoritativas e infalíveis com relação à revelação da vontade de Deus, expressas ali, escritas ali. Elas são a norma do caráter e do amor de Deus, revelador das suas doutrinas, revelador de Jesus, que é a pedra de toque da experiência religiosa, aquele com quem devemos ter uma comunhão íntima e prazerosa. As Santas Escrituras estão acima da tradição, da experiência, da cultura e da razão. E as Santas Escrituras não se contradizem com as Santas Escrituras. E todo aquele que lê as Santas Escrituras encontrará nela Jesus. Vamos orar? Bondoso Deus de amor, muito obrigado porque nos revelastes hoje que a tradição, a experiência, a cultura e a razão todas se submetem à Tua Palavra. A Tua Palavra é a fonte da verdade
A tua palavra revela Jesus e prepara o homem pecador para a salvação. Obrigado, Pai Santo, por essas verdades. Obrigado, Pai Santo, pelo teu amor, por colocar diante de nós o texto sagrado. Fica conosco, Senhor, para que possamos encontrar cada vez mais pérolas preciosas, mensagens de vida e paz, e fortaleza para a nossa vida e para a nossa existência em meio a qualquer conflito e qualquer condição em que nós nos encontremos. Nós te agradecemos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Professor Josué, muito obrigado mais uma vez pela sua participação em nosso programa. Que Deus te abençoe e, se assim Deus permitir, semana que vem tem mais, viu? Se Deus quiser, Carlos Júnior, estamos à disposição. Deus abençoe a todos e a todos os ouvintes dessa emissora. Amém. Forte abraço para você e sua família. E para você que está aí com a gente, ligadinho na Rede 7, o nosso Lições da Bíblia está chegando ao fim, mas continua ligadinho aqui na Rede 7, que a programação aqui não para. Se assim Deus permitir, próximo sábado estaremos de volta, apresentando aqui mais um Lições da Bíblia virtual aqui na Escola Sabatina, a maior escola do mundo. Fique na paz de Deus, tenha sempre uma vida constante de oração e nunca se esqueça de amar, de anunciar, de apressar e de aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Tchau, tchau, amigos. Acabamos de apresentar Lições da